paternidade. A psicóloga Sônia Sebenello esclarece dúvidas sobre o assunto. A ideia do pai como uma figura de autoridade, provedor, ocupado demais para participar do dia a dia dos filhos, está ficando ultrapassada. Hoje, o pai se envolve cada vez mais com o núcleo familiar. Para conversar hoje aqui no programa a respeito de paternidade, uma paternidade mais ativa, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez, ainda nesse nosso formato online, cada um na sua casa, a psicóloga Sônia Sebenello. Seja bem-vinda aqui novamente ao Sinta-se Bem. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão interessante, tão atual, né? Tão importante, né? Na formação das pessoas e na vida dos indivíduos. Sônia, o papel do pai realmente vem mudando ao longo dos anos, como eu citei ali no início. Antigamente, né, nem tão antigamente assim, o pai era visto como o provedor, o chefe da família, a autoridade maior dentro da casa e com pouco tempo para se dedicar para os filhos. Isso vem mudando ao longo dos anos, realmente? O papel do pai, vem se transformando, né, em função assim das mudanças na cultura, na sociedade, né, um movimento dinâmico que retirou, de certa forma, o pai, essa função importante, de uma posição paradoxal, porque de muito poder, né, de muita autoridade, porém de muito silêncio, né? No sentido do que é realmente necessário, que são os vínculos, que são as relações de identificação, né, as relações afetivas que devem circular pela família. O pai do patriarcado, o pai vamos dizer, da antiguidade, depois história média, depois história atual, contemporânea, ele tinha um silêncio, ele tinha um papel muito estanque, muito fechado e, de certa forma, muito empobrecedor. Né? Essas transformações, que elas são as transformações sociais e culturais que implicam, vamos dizer, também nas mudanças do papel social da mulher, oportunizaram um outro lugar para a condição paterna. Uma pessoa que hoje participa e influi de outra forma, né, na relação com os filhos, na relação com o cotidiano, muito mais próximo, né, muito mais atuante, muito mais liberto, né? Acho que é um grande ganho para as famílias, né? As posições diferentes, as posições renovadas, né? Sônia, quais são os benefícios desse estreitamento de laços aí entre pais e filhos, uma vez que hoje, na modernidade, eles estão cada vez mais presentes aí dentro da família? Olha, favorece especialmente aquilo que na psicanálise se fala muito, que é, vamos dizer, o mecanismo da identificação, né? A identificação, ela favorece a manifestação dos primeiros vínculos afetivos, né, e dos primeiros laços afetivos que são determinantes na formação da personalidade de uma criança e que vão estabelecer condições de uma vida, vamos dizer, aquelas introjeções, elas vão ficar como núcleos de iluminação e de energia para a vida ser constituída em condições ideais. Ideais eu não diria, não gosto dessa palavra, mas em condições positivas, né? Então, essa proximidade do pai exercendo a função paterna de uma outra forma, muito mais próxima, muito mais natural, muito mais espontânea, é muito significativa, né? Porque realmente se estabelecem vínculos
e laços afetivos que dão proximidade, que dão intimidade, que dão reconhecimento dessa figura em relação aos seus filhos e dos filhos em relação a esse pai. Então, certamente é um enriquecimento, né? E a liberdade, né? A espontaneidade e favorecem a intimidade. Muito positivo, muito mais autêntico, né? Para que os vínculos, né, possam ser a base de todos os elementos importantes para a formação das crianças, né, e desenvolvimento infantil. Valores, autoridade, não autoritarismo, né, autoridade é importante, né, limites, objetivos, normas, propostos nesse novo modelo de uma forma, vamos dizer, afetiva e natural, que então vão ser muito mais propícios para um bom desenvolvimento do que eram antigamente, porque eram rígidos, estanques, autoritários, né? E que só despertavam a formação de um superego rígido, né? E de autoestima muitas vezes prejudicada pelo distanciamento. Então, assim, a proximidade que traz hoje a condição de que todos esses aspectos necessários para a formação dos indivíduos sejam assimilados e vivenciados de uma forma muito mais suave e muito mais humana. Sônia, como fica essa questão para aqueles filhos que são criados pelas mães, o que é muito comum aqui no nosso país? A gente vê lares aí que as mães são as provedoras, elas que criam os filhos. É possível que essa mãe ela assuma a função pai também? É um desafio, né? Um desafio muito grande, mas nós temos que encarar a nossa realidade, né? Temos uma incidência enorme de lares monoparentais, né? Especialmente no Brasil, conduzidos, né? Por mulheres, né? As mães, né? Então, nós temos que partir para uma possibilidade menos idealizada. O ideal, evidentemente, é uma criança pertencer a uma família, né, onde ela tenha convívio com o pai e com a mãe. Mas isso é o ideal, não é necessariamente o possível, né? E a realidade nos mostra isso. Então, e não significa, evidentemente, a par da grande importância que tem a figura do pai, de que necessariamente vai haver, vamos dizer, no desenvolvimento de filhos não acompanhados pela presença do pai no cotidiano, um desequilíbrio, né? Porque tem figuras substitutivas, tem parentes, né? Tem grupos de apoio, né? Tem escola, tem uma série de instituições que podem suprir esta falta, né? Não da maneira, vamos dizer, que nós idealizamos, né? Mas nem sempre tudo que nós idealizamos é o possível. E não se sabe necessariamente se famílias, vamos dizer, que não têm essa configuração, elas tenham que ser taxadas como famílias não positivas e não possíveis, vamos dizer, de serem favoráveis ao desenvolvimento das crianças. E as mães, dependendo, evidentemente, da sua saúde, né, mental, do seu bom senso, elas podem, eu acho que, suprir a partir de apoios outros que elas possam, vamos dizer, solicitar e se envolver, a função materna que dê margem a que essas crianças possam se desenvolver saudavelmente, né? Porque são muitos núcleos de pertencimento que podem trazer aportes positivos. Então, a gente tem que lidar com a realidade, né? A realidade brasileira, ela traz essa configuração. Muito longe da família idealizada, né?
mas não deixa de ser uma família, porque os laços afetivos é que vão garantir, não é, uma maior adaptação ao mundo e às exigências do crescimento. Então, a sociedade tem que se organizar para poder dar apoio e para poder dar subsídios para essas famílias, não é, para que possam desenvolver da melhor forma possível, dentro das condições reais que elas apresentam. Sônia, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, mas o nosso tempo aqui no programa é curto, a gente está vivendo uma pandemia e as crianças e adolescentes ainda estão com as aulas online. Muitos pais estão ainda, apesar do comércio estar abrindo aí de forma gradual, muitos pais ainda estão trabalhando em home office. Como que esses pais podem aproveitar esse período de confinamento para curtir mais os filhos, enfim, para se reaproximar, estreitar mais esses laços que a gente está falando? Pode ser necessariamente não é um modelo, vamos dizer, que se considere necessário para o desenvolvimento, mas já que estamos convivendo com essa realidade, pode ser aproveitado, né, como um elemento de proximidade e de mais diálogo, de mais reconhecimento um do outro, né, do pai em relação aos filhos e vice-versa. Sem dúvida, né? Agora isso tudo vai depender da maturidade, da saúde mental, não é o confinamento que favorece isso, são as pessoas e as condições que elas apresentam de personalidade e de capacidade de resiliência, né, de resistir a uma situação destas, vamos dizer, retirando daquilo que está se apresentando o melhor, né? Então talvez realmente a possibilidade dos pais estabelecerem maiores diálogos, o diálogo, né, a escuta, realmente compreender os filhos, ficar mais atento, mais suscetível, vamos dizer, que no cotidiano, né, das tarefas e das atividades, muitas vezes não há muito tempo, né? Embora hoje as relações se deem de uma forma muito mais empática, né, no sentido de ouvir, de escutar, isso existe hoje, né? Mais valorizado e mais possível. Então é isso, quer dizer, não é o ideal, estamos vivendo uma situação de exceção e dentro dela vamos extrair a possibilidade do melhor, né? E isso vai depender da capacidade afetiva, criativa e da consciência, né, da importância desse papel, né, da paternidade, vamos dizer, de poder ampliá-lo, né, e valorizá-lo no sentido do crescimento dos filhos. Eu acho que é também uma mútua satisfação, né? Os filhos usufruem e os pais também, né? Então, é uma oportunidade neste aspecto, mas não o confinamento, sim as condições pessoais, né? Então, vamos fazer dessa situação aquilo que nos for possível de melhor, né? E as pessoas próximas, ao invés de se atritarem e de ficarem, vamos dizer, vivendo de forma conflitiva, podem viver situações extremamente harmônicas e extremamente criativas e nutrientes. Com certeza, Sônia. Muito obrigada pela participação. Que esse confinamento, essa pandemia sirva para a gente perceber, para que nós percebamos que a família realmente é o que mais importa, né, Sônia? Sem dúvida, né? Não existe futuro sem família, né? E não existe sociedade sem família. A família, ela é, ao longo, né, do desenvolvimento da humanidade, muitas vezes muito exigida e muito mal falada, né? Pelas transformações, pelas modificações dos costumes, principalmente, né? Dos papéis, do lugar social do homem e da mulher. Muitas vezes ela vem sofrendo, né, ataques no sentido de que
que são condutas inadequadas, que isso vai terminar, que a família vai terminar, mas a família não termina, ela se transforma. Verdade. Sônia, muito obrigada pela participação. Adorei te receber mais uma vez aqui no Sinta-se Bem. Muito obrigada, eu que agradeço a presença de vocês e a participação no programa, com muita satisfação. Obrigada, viu?